Na aula de hoje a gente vai começar o tópico de eletrodinâmica, pessoal. A eletrodinâmica que vai estudar as cargas elétricas em movimento. Tá? A eletrostática, como a gente estudou anteriormente, ela estudava cargas em repouso. Na eletrodinâmica, nós vamos estudar elas no seu sentido de movimento. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é estudar a corrente, né? Quando as cargas estão em movimento, a gente estuda a corrente elétrica. A gente vai ver a definição, vai estudar o sentido real e convencional, iremos fazer uma análise gráfica e depois falaremos sobre efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Então, para a gente começar aqui, dizer que a corrente elétrica é muito importante, porque é a partir dela que nós podemos acionar vários dispositivos eletrônicos, elétricos, lâmpadas, carregar celular, fazer um monte de coisa com energia elétrica. Então, ela é muito importante no nosso dia a dia, ela sempre está presente aí. Beleza? Vamos analisar a corrente elétrica de um ponto de vista mais microscópico. Vamos ver o que acontece dentro de um fio elétrico. Então, eu trouxe aqui uma lupa para a gente poder tentar enxergar lá dentro. A gente vai enxergar duas situações. Uma quando o fio está ligado e a outra quando o fio está desligado. Vou começar com a situação em que o fio está desligado, tá, gente? Quando o fio está desligado, o que acontece? Lá dentro do fio, a gente deu um zoom agora, a gente ampliou. No fio nós temos elétrons, nós temos cargas livres. E essas cargas livres lá, vou colocar aqui para vocês enxergarem, elas estão em constante agitação térmica, saltando de um átomo para outro. Então elas apresentam um movimento desorganizado. Elas não sabem para onde elas vão. Então, nesse sentido, a gente tem um fio que está sem energia elétrica, ele está desenergizado. Então as cargas se apresentam nesse movimento. Os elétrons saltam de um átomo para outro, e não tem, se você tocar num fio desse desencapado, você não vai sentir nada, porque é aleatório, totalmente aleatório o movimento. Agora, acontece uma diferença. Quando você coloca o fio para passar eletricidade dentro dele, o que acontece? Você vai pegar a bateria, você vai ligar o polo negativo, você liga o polo positivo no fio, aí você vai perceber que lá dentro do fio, as cargas elas vão começar a se mover num único sentido. Aqui, ó. Elas se movem, elas se mexem e apresentam um único sentido. Quando isso acontece, quando o fio está ligado, a gente diz que está passando corrente elétrica. A gente diz que há corrente elétrica. E para medir essa corrente elétrica, a gente utiliza uma expressão matemática. A gente vai medir qual é a quantidade de carga que está passando nesse fio por intervalo de tempo, através desse corte que a gente fez aí, que apareceu esse corte aqui no meio, ó. Vai olhar para ele, vai ver quanta carga passou, vai ver quanto tempo demorou e vai medir a quantidade de carga, a gente vai medir esse fluxo, né? Então, matematicamente, a corrente elétrica ela é medida da quantidade de carga, aqui representado pela letra Q, tá? Que atravessa a seção do fio por intervalo de tempo, certinho? Essa é a nossa primeira expressão que vai servir para fazer o cálculo da intensidade da corrente elétrica. E a unidade padrão para a medida da corrente no sistema internacional é o nosso famoso ampere, tá? Que é o coulomb sobre segundo. É a taxa de carga por unidade de tempo. Qual seria a explicação física, né, para a ocorrência desse movimento ordenado? Bem, existem duas explicações que eu posso dar aqui para vocês. A primeira é que quando você tem um fio com cargas elétricas ali, se você causar uma diferença de potencial entre as duas pontas, ou seja, fazer um lado com potencial menor e um lado com potencial maior, você sabe que há uma ocorrência de um campo elétrico quando você tem uma diferença de cargas de dois lados, tá? Então, se você colocar um lado mais positivo e um lado mais negativo, ou seja, se você ligar nas extremidades da bateria, você vai perceber que a existência do campo elétrico vai ser no sentido do positivo para o negativo. Tá? Isso aqui acontece quase que instantaneamente. Você ligou o fio na bateria, o campo elétrico instantaneamente ele se estabelece por dentro do fio. O que esse campo elétrico vai fazer, que a gente já aprendeu? Ele vai atuar na carga, tá? E como a carga que é a carga do elétron ela é negativa, lembra lá da teoria? Quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. E se o campo está para a esquerda, obviamente que a força que vai empurrar a carga vai estar para onde? Para a direita. E a carga ela vai andar para o sentido da direita.
Então, uma das explicações para a existência da corrente elétrica é a existência de um campo dentro do fio, que diz assim: ao estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifique-se um movimento ordenado, tá? Que se apresenta superposto ao primeiro, que é aquele movimento aleatório lá. Então, esse movimento recebe o nome de corrente elétrica. Então, de novo, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas, provocado por quem? Pelo campo elétrico. Tá legal? Calcule o módulo de carga elétrica que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, aqui ele quer saber a quantidade de carga num fio que está passando uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Legal? Como a ideia é calcular a quantidade de carga, eu tenho que lembrar que a minha corrente elétrica é justamente a quantidade de carga por intervalo de tempo. Como o objetivo aqui é calcular a quantidade de carga, né, como eu falei para vocês, eu vou apenas reorganizar essa equação para ela fazer o cálculo de carga para mim. Esse ΔT eu vou jogar aqui para a esquerda, da direita para a esquerda da igualdade. E a gente vai ter essa expressão diferenciada aqui, tá? Só fiz jogar esse ΔT para cá. Pego os dados e substituo. Vamos lá, valor da corrente 3, valor do tempo 2, e aqui, bem simples, né? 6 coulombs de carga. Essa aí é a resposta, você deveria marcar aí no caso. Então a letra B, né? Só que eu quero que vocês observem um seguinte ponto. Quero fazer uma observação nessa questão. A expressão que a gente utilizou agora para fazer o cálculo da carga, lembra que foi corrente multiplicada pelo tempo, né? Bem, no Sistema Internacional de Unidades, que é o nosso famoso SI, a carga ela é dada em coulombs, tá? Uma unidade de coulombs, porque justamente a corrente é ampere e o tempo é segundo. Tá? Isso aqui é o Sistema Internacional de Unidades, mas nem sempre, pessoal, quando você for resolver uma questão de física, pode ser que não esteja no Sistema Internacional. Aí você vai ter que transformar essas unidades aqui. Pode ser que na questão ele te dê a corrente como? Pode ser que ele te dê miliamperes. Pode, ele pode te dar miliamperes. E pode ser que o tempo ele te dê em, vamos supor, horas. Se ele te der miliampere e o tempo ele te der em horas, a corrente te dá em miliampere e o tempo em horas, a tua carga ela vai ser miliampere hora. Então, toda vez que você vê essa unidade aqui, mAh, miliampere hora, isso aqui significa o quê? Carga. Tá? Profs, pode ser miliampere, sei lá, minuto? Pode. Miliampere minuto? Pode. Se a corrente estiver em miliampere e se o tempo estiver em minuto. Se você vê isso aqui, significa carga? Significa carga. Então, ele pode te dar qualquer formato aqui de corrente, desculpa, de carga que ele quiser te dar aí. Então, a gente tem que ficar bem atento, né, nesses tipos de coisas que podem acontecer aí quando a gente vai resolver qualquer problema de física. Bem, como eu havia falado para vocês, a medida da corrente elétrica ela está relacionada à quantidade de carga que passa pelo fio. Mas vamos supor que eu não queira saber a quantidade de carga, eu quero relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons. Agora a gente viu que a corrente era a quantidade de carga por intervalo de tempo. Né? Só que, se vocês lembrarem, a quantidade de carga ela também pode estar relacionada ao número de elétrons. Quando? Quando eu pego o valor do valor elementar de cada elétron, ou seja, o valor da carga fundamental, e multiplico pelo número de elétrons ou pelo valor do número de cargas que estão aparecendo lá. Então, essa expressão aqui ela pode ser escrita de uma outra maneira. Ela pode ser escrita assim. Ó, ela pode ser escrita como INE ΔT. É uma fórmula diferente da outra, não. É a mesma coisa. A diferença é que aqui no lugar da carga, eu coloquei aqui o número de elétrons e o valor de cada elétron. É só você multiplicar que você vai ter o valor total da carga aqui em cima. Tá certinho? Então, é possível relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessam um corpo condutor durante um determinado intervalo de tempo. Aí, ó. Tá? Então, você vai conferir um a um e multiplicar pelo valor da carga elétrica fundamental. A próxima questão diz o seguinte: determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos,
Esse condutor foi atravessado por um total de 4, 10 a 20 elétrons. Então, percebam que aí ele já está falando do número de elétrons, né? No problema, o que nós temos? Ele te diz aqui, tempo, 2 segundos. Qual é a quantidade? 4, 10 a 20 elétrons. O que mais que ele fala? O valor da carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, todas essas informações vai servir para você calcular o valor da sua corrente elétrica. Com a expressão, com a segunda expressão, porque justamente ele fala do número de elétrons. Isso aqui é uma questão simples, porque você vai fazer apenas a substituição do número de elétrons, o valor da carga elétrica elementar e o valor do tempo aqui. Então, vamos fazer isso. E o N é 4, 10 a 20, multiplicado pelo E, que é 1,6, 10 a menos 19. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí você vai prestar atenção que esse 4 e esse 2 dá para dividir. Então, divide logo. 4 por 2 dá 2 aqui em cima. Dá 2 aqui em cima, né? Vai ficar assim, ó. E vai ser... Vamos multiplicar logo aqui, ó. 2 vezes 1,6 dá 3,2. E esse 10 a 20 com esse 10 a menos 19, vai ficar 20 menos 19, que vai dar 1. Então, I vai ficar 32 amperes. Aí você vai lá e marca a letra D, né? Você vai lá e marca a letra D. Trouxe aí para vocês também uma outra questão que caiu no Enem de 2018. Diz assim, com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. E a carga lá, no caso da equação, ela é dada da relação entre a corrente e o tempo, né? Se o tempo tiver em miliampere e o tempo tiver em horas, é óbvio que a carga aqui, ela é miliampere hora, né? Miliampere hora está aqui. Então é a quantidade de carga que esse dispositivo consegue aí, né? Consegue armazenar aí, no caso, para funcionar. Então, 1.500 mAh. O que ele está perguntando aqui? É uma questão bem simples. Ele diz assim, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de, ó, ele quer em Coulomb. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 1.500 mAh e vai transformar para Coulomb. Como é que você transformaria isso aqui para Coulomb? Basta você transformar isso aqui para ampere e basta você transformar isso aqui para segundo. Você sabe que 1 hora ela é equivalente a 3.600 segundos. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer no caso dessa questão? Eu vou pegar o seguinte. Eu vou escrever aqui 1.500. Esse miliampere eu já vou transformar. Esse milha eu vou colocar como 10 a menos 3 aqui. Então, 10 a menos 3 ampere. E a hora eu vou colocar aqui 3.600 segundos. Para ficar mais diferenciado aqui, eu vou pegar essas unidades, o ampere e o segundo, e eu vou jogar elas aqui para esse lado, tá bom? Vou colocar aqui ampere e o segundo aqui do lado, porque ampere segundo é o nosso famoso Coulomb, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. 1.500 eu posso escrever assim, ó, como 15, 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado aqui é 100, 100 vezes 15 vai dar 1.500. A mesma coisa que está escrito aqui em cima está escrito aqui embaixo, então eu não alterei o número, tá certo? Vou continuar aqui, ó. 10 a menos 3 eu repito. Essas unidades eu vou jogar aqui para o lado. Esse 3.600, como é que eu posso escrever ele? Eu posso escrever como 36 multiplicado por 10 ao quadrado. Por que eu estou fazendo essa organização? Para ficar mais simples agora, simples da gente calcular. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 15 com esse 36, ó, vai dar 540. Esse 10 ao quadrado, 10 a menos 3, 10 ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó, vou repetir a base, aí vai ficar 2 menos 3 mais 2, tá? Ampere segundo, que isso aqui justamente é o Coulomb, tá bom?
10 a 2 com menos 3 com mais 2 vai dar 10 elevado a 1. 540, 10 elevado a 1. E no final das contas vai ser 5.400 coulombs. Aí. Aí você marcaria a letra C nessa questão. Então você percebe que não usou nenhuma fórmula, você apenas fez uma transformação da unidade, você transformou de miliampere-hora para carga. Então você sabe quanta carga que essa bateria ela é capaz de armazenar. 5.400 coulombs de carga. Legal?